Vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo aqui sem corte, sem edição, bem cru mesmo, só para a gente conseguir aprender como é que utiliza aqui o Figma de forma básica e também conseguir reproduzir alguns criativos aqui dentro do Figma para o Instagram. Então, aqui dentro da ferramenta, a gente pode começar pelo layout dela. A gente vai ter aqui na esquerda as páginas de alguma das áreas de trabalho que a gente está. Por exemplo, aqui no início eu vou ter uma área de trabalho, que nem essa, por exemplo, que eu tenho da Hive, e quando eu entro nela, eu vou ter as páginas que vão estar separadas em áreas diferentes e assim eu consigo separar o que eu quero por área de trabalho, o que eu quero trabalhar. Então, na parte de baixo eu tenho as layers, que são as camadas. Então aqui eu tenho todas as camadas da minha composição, da minha tela. E dentro da tela em si eu vou ter todos os painéis que eu estou trabalhando, todas as composições, todos os criativos, enfim. Agora, as ferramentas básicas que a gente tem clicando no atalho do V do teclado, a gente tem o selecionar, que tem no Photoshop, o H, tem a mãozinha para se locomover, e a gente também tem nas próximas ferramentas essa daqui chamada Frame, que você pode utilizar apertando F. O Frame basicamente é o meu Canva, como se fosse o Canva do Photoshop, então é a minha tela de trabalho. Toda vez que eu crio um frame novo, eu tenho a opção de redimensionar ele, tanto aqui pelo selecionar, quanto eu posso ver aqui nas propriedades que eu tenho aqui na direita. Então a gente vai destrinchar um pouco dessas propriedades para entender o que cada uma delas faz. Aqui, quando eu criei meu frame, eu posso nomear ele. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em cima, clicar duas vezes e botar qualquer arquivo, ou posso vir aqui na camada também, onde a gente já vê que ele consegue aparecer. E aí, aqui eu tenho as configurações de layout básicas. Aqui eu tenho a largura do meu frame e aqui eu tenho a altura. Então, o tamanho padrão que a gente vai trabalhar é sempre 1080 por 1350. E aqui eu já tenho a tela do meu Canva, do meu primeiro criativo que eu posso trabalhar. Aqui na parte de baixo eu tenho a aparência dos meus objetos, das minhas camadas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um modo de mesclagem que eu posso mexer. E não só para o frame, aqui é para qualquer coisa. Eu tenho o arredondamento de cantos, arredondar o retângulo. Aqui eu tenho o preenchimento, ou seja, a cor de fundo do meu frame, que eu posso escolher e mexer. Inclusive, deixa eu colocar aqui um preto. Aqui eu posso criar mais uma cor de fundo, caso eu queira dentro do meu frame. A gente vai explorar isso aqui mais para frente. Aqui eu tenho o traçado, que é basicamente criar um traçado aqui ao redor, mas eu não vou utilizar agora porque ele se aplica melhor em outras camadas, outro tipo de camada. Aqui eu tenho o layout, que é basicamente onde eu posso fazer o grid da minha composição. Então aqui dentro, quando você entrar aqui dentro da área de trabalho, a gente já vai ter alguns grids padrões criados. Então ao invés de eu clicar no mais para criar um do zero, eu posso vir simplesmente aqui nesse ícone e posso escolher o meu grid de feed. Aí a gente vê que ele está cortado já na proporção de 1080 por 1080 na vertical, quer dizer, na horizontal. E o que eu posso fazer? Eu posso configurar para que eu tenha apenas a linha central. Então eu venho aqui, e aqui onde eu tenho 14 colunas, eu aperto aqui nesse íconezinho e coloco apenas duas. Assim eu vou ter apenas a linha central para me situar. Então, agora, para dar uma olhada nos outros parâmetros aqui da composição, eu vou criar uma camada de texto. E agora eu tenho meu texto aqui já, onde eu posso aplicar mais algumas das métricas, dos parâmetros aqui. Então, aqui eu tenho a posição do meu objeto na minha composição. Então, eu tenho o centralizar, que é muito bom, que eu não preciso ficar quebrando cabeça para poder centralizar na minha composição. Alinhar à esquerda, à direita. Aqui eu tenho para alinhar ao centro, na vertical, na horizontal. Aqui eu tenho a posição, mas basicamente eu consigo mexer com o meu selecionado, então não preciso mexer muito aqui. Essa parte a gente ignora, não é nada importante. Aqui, novamente, a gente consegue mexer no tamanho da caixa do texto, tanto na largura quanto na altura. Aqui, a opacidade. Aqui na gotinha a gente tem o modo de mesclagem. Aqui é simplesmente o olhinho, para caso eu queira fechar. E aqui até a gente tem a parte da tipografia, onde a gente pode escolher a fonte, a família da fonte, né, o tipo, o tamanho da fonte e também alguns outros parâmetros, como por exemplo, se eu tiver um texto em que eu tenho uma quebra de linha,
eu posso mexer a diferença de altura entre elas e o espaçamento entre as letras, igual no Photoshop. Aqui eu também tenho um parágrafo, então alinhar o centro. Por exemplo, uma coisa que eu posso fazer sempre é alinhar o centro, depois alinhar o centro aqui da minha composição. E assim eu tenho certinho o meu texto sempre, ou meu texto, ou meu objeto, qualquer coisa, sempre alinhado ao centro. Uma coisa interessante para se atentar é que se eu for tentar mexer no tamanho do meu texto, sempre com camada de texto, utilizando o selecionar, é isso aqui que vai acontecer. Eu vou expandir apenas o tamanho da caixa do texto, não o texto em si. Para que eu consiga mexer, eu vou sempre mexer no tamanho da fonte, ou eu consigo mexer também por aqui, apenas apertando o K antes de começar a mexer no tamanho. E aí eu consigo mexer no tamanho do texto sem precisar ficar manipulando o tamanho da caixinha, certo? Aqui novamente a gente tem cores e vamos lá para aqueles outros parâmetros que a gente não conseguiu mexer antes. Então deixa eu botar aqui para bold, para a gente ter uma noção melhor. Eu vou colocar a cor de fundo no meu frame em cinza. Aqui eu tenho o stroke, que é o traçado que eu já tinha falado antes, onde eu consigo criar um traçado em volta do meu objeto, seja meu texto, minha imagem, meu vetor. E aqui eu consigo mexer na espessura desse traçado, na cor da espessura. E a gente tem mais alguns parâmetros aqui que eu consigo mexer, por exemplo, se eu quiser mudar de sólido para traçado, eu consigo também, enfim, eu consigo mexer nisso tudo aqui dentro. Nada muito importante, nada muito impactante, mas interessante saber. Ah, outra coisa aqui do traçado também é que eu posso escolher se ele cresce para fora do objeto, para dentro do objeto ou a partir do centro. Então, geralmente a gente utiliza sempre para fora. Aqui eu tenho efeitos. Os efeitos basicamente vão ser sombra, sombra projetada, sombra interna, desfoque, parte do desfoque, desfoque de fundo, que eu já vou explicar, ruído e textura. Então vamos lá, como é que funciona cada um desses efeitos. A sombra projetada a gente já sabe. Eu vou clicar aqui nesse quadradinho para mexer nos parâmetros dela. Então eu consigo mexer na posição, aqui eu consigo mexer no desfoque e aqui eu consigo mexer na opacidade para deixar mais forte. Vamos lá. O desfoque é padrão, normalzão. Então foca e desfoca. E eu também posso fazer de forma progressiva, onde eu consigo ter dois pontos, por exemplo aqui e esse daqui, e eu consigo deixar um com pouco de desfoque e um com mais desfoque. A gente tem esse degradê de desfoque, né? O desfoque de fundo ele é mais interessante porque eu já vou explicar. Deixa eu remover aqui o efeito agora do meu texto. Lá no Photoshop, a gente geralmente quando vai tentar fazer um efeito de vidro, a gente precisa fazer tem um trabalho bem grande. Aqui não. A gente, por exemplo, se eu quiser criar um efeito de vidro em cima desse texto, basicamente o que eu preciso fazer é criar um objeto. E aí, aqui na parte do preenchimento, eu vou diminuir a opacidade dele. Aqui tá bom. Agora eu aplico o efeito, depois aplico o meu background blur, desfoque de fundo. E agora você vai perceber que, à medida que eu for aumentando a intensidade desse desfoque, ele vai desfocar apenas o que está no fundo. Então, eu criei basicamente uma camada de vidro aqui no meu objeto. E esse tipo de efeito é muito interessante, dá para usar com várias coisas e é bem fácil de fazer. Então, é basicamente para isso que serve o background blur, tá? Seguindo, eu acho que já foi tudo. E por fim, por exemplo, eu tenho aqui a minha opção de exportar. Então é por aqui que a gente vai fazer a exportação de todos os objetos, de todas as composições, criativos e que a gente fizer. Aqui, basicamente, se você já utilizou o Illustrator, você sabe bem como é que funciona, que é basicamente, se eu quiser exportar em tamanho original, eu vou deixar em X, e se eu quiser aumentar a proporção dele, eu só vou mexer aqui nas camadas. Mas geralmente a gente mantém um X mesmo. Aqui eu tenho as opções de formato de exportação, então PNG padrão, JPEG, SVG e PDF. E aqui eu clico em exportar camada para realizar de fato a exportação. Aqui em Preview é basicamente para a gente ver como é que vai ficar. Então, no começo é sempre bom a gente deixar isso aqui habilitado, sempre apertar aqui na Preview para ver o que a gente está exportando certinho. Por exemplo, se eu não selecionar meu frame inteiro, na hora de exportar, eu posso exportar apenas uma parte dele. Então, quando eu clico aqui em exportar e eu ligo a Preview, eu consigo ver se eu estou exportando tudo certo. Porque, por exemplo, se eu selecionar, sei lá, selecionei apenas essa parte aqui sem querer, eu vou exportar, ó, ele vai dar simplesmente isso aqui que eu estou tentando exportar.
Agora, se eu selecionar tudo, ele vai mostrar que eu estou exportando tudo. Então, uma coisa também que eu esqueci de citar aqui, para ligar o grid, é só apertar Shift G. Aí eu habilito, desabilito o grid. Ou então, aqui, eu posso mexer aqui na parte dos parâmetros do grid, bem aqui. Eu posso desabilitar e habilitar. Mas basicamente, Shift G, eu habilito e desabilito o grid em toda a minha área de trabalho, em todas as composições. Tá? Seguindo, eu acho que dá para a gente mexer um pouco mais nas ferramentas para mostrar e tentar mostrar um pouco de como é que elas funcionam. Então, aqui eu já mostrei o frame, essa parte da seção não interessa muito. E outra coisa interessante aqui é o slice, que é basicamente a fatia, igual no Photoshop mesmo, onde a gente utiliza para poder exportar carrosséis. Então, aqui eu já tenho esse carrossel aqui para mostrar, e aqui eu tenho as minhas fatias, que eu já criei. Mas antes de criar, a gente vai estar com o carrossel assim, e basicamente o que eu vou fazer é selecionar aqui a minha ferramenta de slice, vou apertar essa, e eu vou colocar ele rente ao tamanho das minhas telas. Para eu ter certeza de que ele está no tamanho certinho, é só olhar aqui sempre no layout se ele está 1080 por 1350. E assim a gente vai multiplicando, duplicando, né? E espalhando pela minha composição no meu carrossel. Para eu fazer esse duplicar aqui, eu posso simplesmente fazer o Ctrl+C e Ctrl+V. Eu posso apertar Ctrl+D para poder duplicar e puxar. Ou eu posso simplesmente, antes de clicar, apertar Alt, segurar. Você vê que a setinha já deu uma duplicada lá na setinha. Isso quer dizer que a partir do momento, segurando o Alt, que eu clicar e puxar, ele já vai puxar, ao invés de puxar o original, ele vai trazer uma nova versão, né? Um duplicado. Certo? Então, partindo para as próximas ferramentas, a gente tem agora os objetos que a gente pode criar. Então, retângulo, como eu já mostrei, a linha, é igual do Photoshop. A diferença do Photoshop para cá é que a gente tem mais algumas opções de criação, que nem a seta. Então, aqui eu consigo criar uma seta. Esse formato de polígono, que parece um botão de play, estrela, enfim, isso aqui é mais banal. Aqui eu também tenho a ferramenta da caneta, que funciona igualzinho ao Photoshop, só que ela não vai funcionar tão bem para corte aqui, tá? Então, tudo que for de corte, manipulação de imagem, eu vou fazer geralmente dentro do Photoshop. E o que eu quero dizer com manipulação de imagem? Eu quero dizer corte, recorte da imagem, luzes, sombras mais específicas, tratamento da imagem, então texturas, nitidez, enfim, temperatura, toda essa parte de tratar uma foto. Então, geralmente, quando é que eu faço isso? Por exemplo, aqui eu tenho as fotos da minha cliente e elas já estão tratadas aqui dentro. Ou não, algumas estão cruas, se não me engano. Mas, basicamente, se eu quero utilizar elas aqui dentro do meu carrossel, o que eu vou fazer antes? Eu vou jogá-las no Photoshop, vou tratar pelo Camera Raw, vou fazer o recorte das fotos e depois vou trazer aqui para dentro elas prontas igual elas estão aqui, ó, que eu acabei de que eu já tinha feito. Deixa eu pegar aqui. Igual eu tenho elas aqui já tratadas, com as cores certinhas, com recorte feito, prontos para usar nos criativos. Outra coisa importante também é a gente aprender a utilizar a máscara aqui, só que eu vou mostrar mais na prática, imagino eu. Então, para usar de exemplo, eu vou criar essa primeira tela desse carrossel aqui na prática para a gente entender como é que funciona, do zero a criação dele. Então, para esse tipo de cliente, para esse cliente em específico, ela é uma cliente que é um caso um pouco diferente do convencional, por quê? Porque ela é uma cliente em que a gente criou toda a comunicação visual, ou seja, a identidade visual, toda a estratégia de posicionamento. Então, para ela, a gente tem muito repertório e tem muito material para ser analisado para refletir nas criações. Então, cada carrossel dela, cada post, cada tela e cada composição tem que ser com um objetivo, tem que atender ao objetivo da estratégia que está sendo estipulada para lá. Então, a gente vai ter a copy já feita, onde vai ser utilizada aqui, a gente vai ter as referências, vai ter o material guia, mas antes disso tudo, se a gente vir aqui na parte dos documentos, por exemplo, a gente vai ter o manual da identidade visual, a gente vai ter a apresentação da identidade visual, vai ter algumas aplicações para poder ilustrar e para que a gente consiga utilizar da maneira correta a identidade visual. Então, tudo tem que ser feito de um jeito que a gente consiga manter a coerência visual e a coerência com o posicionamento dessa cliente, tá?
Então, aqui a gente tem alguns documentos que podem ajudar, por exemplo, o briefing da marca, a metodologia e a cronologia do desenvolvimento do projeto. A gente tem um estudo de mercado da área da cliente aqui para entender os concorrentes. A gente tem um mood board de referências, que essa parte aqui foi mais para a criação da identidade visual, então não interessa muito. Agora, esses outros documentos são interessantes. E aqui a gente tem o manual da identidade visual, que a gente pode dar uma olhada mais para frente, antes de começar a criar o projeto, certo? Então, dado essa explicação breve, aqui eu tenho também toda a identidade visual, tudo que é referente à parte da comunicação visual, alguns exemplos. Falta trazer algumas coisas para cá, mas eu vou trazer e deixar tudo pronto. E quando vocês forem receber esses materiais para poder fazer as criações, tanto dessa cliente quanto das próximas, vocês vão receber também todas as referências, o guia de utilização, alguns exemplos já criados, para poder facilitar na hora da criação e não fugir da coerência visual e do posicionamento da cliente, tá? Então é um pouquinho mais complexo para lidar com esse tipo de. Não é mais complexo hoje em dia, mas um pouco mais delicado, requer um pouco mais de tempo e um pouco mais de atenção, porque essa é uma cliente que a gente está criando tudo dela e está trabalhando em todo o posicionamento dela, então não é apenas visual. Então toda a estratégia por trás de cada peça, de cada criativo, tudo isso tem um objetivo claro e específico. Então, partindo para a criação dessa primeira tela, eu acredito que não vai ser preciso fazer todo o carrossel, mas dependendo eu consigo fazer outro vídeo. Eu vou fazer a criação dessa primeira tela, que é bem simples, só para a gente entender e colocar na prática a utilização dessas ferramentas. Então, seguindo a lógica, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu frame. Então, aperto F no teclado. E aqui eu já posso, por exemplo, criar do tamanho do meu carrossel, se eu for replicar o carrossel inteiro. Ou, como eu vou fazer só a primeira tela, então eu vou deixar aqui 1080 por 1350. E a gente já tem aqui certinho. Vou renomear. A gente já tem aqui, então, o nosso frame. A gente já tem ele aparecendo aqui nas camadas, para entender melhor como é que ele funciona. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui, colocar o fundo certinho da paleta. Então, esse azul que a gente tem aqui. E vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou trabalhar na estrutura da minha peça antes de partir para o conteúdo principal. Então, eu vou trabalhar nessa parte de cima e no rodapé. Só para deixar pronto, porque é uma parte que a gente vai replicar durante todo o carrossel. Se a gente repara aqui, ó, a gente tem sempre a replicação desse rodapé e da parte de cima. Então, vamos lá. Para a parte de cima, eu tenho essa camada que fica rente ao corte do 1080 no azul mais escuro que eu tenho aqui da minha paleta. E eu também tenho o nome, esse texto aqui de direito empresarial consultivo e esse retângulo de bordas arredondadas. Antes disso, para conseguir trabalhar, eu vou adicionar o meu grid. Então, eu vou vir aqui. Como eu já tenho um padrão de grid criado, que são chamados os estilos, ao invés de eu criar um do zero, eu vou vir aqui em adicionar estilos e vou escolher o grid de feed. E eu já tenho aqui prontinho. Agora eu vou apertar R para vir na ferramenta do retângulo e vou puxar um retângulo aqui em toda essa área aqui. E vou escolher o azul como cor de preenchimento. Mas esse azul, cara, eu errei. O azul mais escurinho aqui. Certo? O que a gente vai fazer depois? A gente vai pegar e escrever. Na verdade, eu vou criar esse retângulozinho aqui, certinho. Vou arredondar as bordas, pronto. E vou escolher a cor do meu dourado aqui, certinho. E agora eu vou simplesmente copiar o texto que já tem aqui, para não precisar escrever, que é a caixa de texto. Vou diminuir o tamanho do meu texto, ajustar o tamanho da caixa de texto, alinhar e pronto, eu já tenho essa parte criada. Então, outra coisa que eu esqueci de citar antes, mas também na parte dos materiais que vocês vão ter para analisar, vai ter tudo esclarecido, qual a fonte vai ser utilizada, então quais são as tipografias, a paleta de cores, o material de identidade visual, o logo, enfim. Próximo passo é a gente criar agora o rodapé. Então, para o rodapé a gente não tem diferença no preenchimento da cor, a gente só tem uma linha branca rente ao corte do 1080, então eu vou criar uma linha aqui. Eu vou escolher o branco da minha paleta e certinho a gente já tem aqui o nosso rodapé, a base. Então aqui eu tenho o texto penteadomax.com.br, que é do site.
Vou alinhar certinho aqui. Nesse caso, como eu estou fazendo do zero, e aí eu estou pegando, estou ajustando, estou escrevendo, mas geralmente eu já poderia simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V e puxar lá de cima para cá para baixo. E a gente tem do outro lado o contato do e-mail. Então, para não precisar criar uma nova caixa de texto, eu vou simplesmente puxar daqui para cá. Então, segurando o Alt, eu clico e puxo. E agora eu já tenho aqui certinho meu novo texto. Eu não vou me dar o trabalho de alinhar aqui, tá? Mas, enfim. E por fim, a gente tem as bolinhas aqui, que representam a tela do carrossel que a gente está vendo. Então, essa parte que eu vou criar do zero, porque a gente consegue ter uma ideia melhor de como é que funciona a utilização dessa ferramenta das formas. Por que é interessante? Porque aqui no Figma a gente também está trabalhando com vetores. Então, nenhum dos materiais vai perder qualidade. Então, eu posso aumentar esse texto aqui o tanto que eu quiser, eu posso diminuir ele o tanto que ele quiser, que ele não vai perder qualidade, porque a gente está utilizando vetores. Eu criei a forma da bolinha aqui e vou duplicar ela pelo tamanho de vezes que a gente tem no carrossel. Se não me engano, são 7 telas. 7 telas. E para identificar a tela que eu estou, a bolinha referente, eu vou pintar na cor dourada. Certinho. E aí, o que que eu vou fazer para alinhar? Se eu simplesmente selecionar todas as bolinhas e apertar em alinhar, ele vai alinhar todas elas referente uma à outra, tá? Então, o que que eu preciso fazer para alinhar elas em relação à composição? Eu tenho que selecionar todas elas e apertar com o botão direito e agrupar, Group Selection. Ou eu posso fazer Ctrl G. Ctrl G, apertando Ctrl G, eu consigo agrupar todas elas. Assim, agora eu tenho essa caixa aqui e eu vou alinhar essa caixa de acordo com o meu criativo, o meu frame, a minha composição. Então, certinho alinhado, a gente tem aqui o meu marcador de páginas. Com o adaptar feito, a gente já pode partir para o conteúdo. Então, a gente tem aqui a nossa copy. Você pode acabar. Eu vou alinhar, perdendo tudo. Aqui eu vou utilizar como é a PP Serif, mais especificamente então, o bold e itálico. Vou apertar K e vou apertar Alt e Shift e aumentar a minha caixa de texto para eu conseguir aumentar o texto inteiro. Vou agora mexer nas cores. Vamos lá. Aqui na parte do preenchimento, para eu conseguir fazer um degradê, basicamente eu preciso apertar aqui no gradiente. Aqui a gente tem a cor estática e aqui a gente tem o gradiente. Então aqui é só selecionar as cores padrão. Então aqui a gente tem o dourado e essa cor de cinza, eu acho que é cinza, não sei, sou daltônico. E a gente já tem o nosso gradiente criado. A gente aplica o texto aqui para baixo e faz o resto da cópia. E vai quando você mais precisa dele. Pronto. E aqui a gente vem e muda para o Bold Italic, eu acho. Ou Semi-Bold Italic. É Bold Italic. E o tamanho aqui é 38,09. E aqui agora eu tenho a minha copy já feita, tá? E aí, obviamente, precisaria alinhar tudo certinho, mas eu não vou fazer isso para ganhar tempo. Aqui eu vou ter minha logo, então eu vou dar um Ctrl C nela e colar aqui dentro, Ctrl V. Tem uma logo já da cliente. E por fim eu tenho esse assetzinho aqui do continua ao lado. Então a gente vai criar ele aqui do zero também, só para entender melhor como utilizar as ferramentas. Então ele é bem simples de fazer. Eu vou pegar a ferramenta do retângulo, vou puxar, vou arredondar as bordas. E é isso, totalmente arredondado. É isso mesmo. Sim, é. Tá bom. Aqui eu vou remover o preenchimento e vou adicionar um traçado, um stroke. Vou adicionar um degradê nesse stroke. Eu acho que aqui é um degradê. Não, ele é cônica mesmo. É esse daqui. E vou mexer na espessura dele. Vou botar no 1.5. Perfeito. Eu vou ter aqui o continua ao lado. Para deixar de todo maiúsculo, eu vou vir aqui nesse botãozinho
E aqui eu tenho mais alguns parâmetros, algumas opções de definição para minha tipografia. Então a gente tem um alinhamento de novo. Essa parte da decoração, por exemplo, para deixar sublinhado ou com a linha cortada. Tem mais alguns aqui, mas enfim. E aqui eu tenho a caixa do meu texto, então eu vou deixar tudo maiúsculo. Vou alinhar o centro. Vou diminuir o tamanho da fonte. Continua ao lado. E por fim a gente tem a setinha junto com esse preenchimento aqui. Para fazer bem simples, eu vou basicamente duplicar Ctrl D na minha caixa. Eu vou deixar ela segurando Ctrl para cá, para diminuir o tamanho apenas na horizontal. E aqui eu vou criar um preenchimento. Um preenchimento na cor é um degradê. Aqui sim a gente vai aplicar o mesmo degradê que a gente aplicou no nosso texto do título. Então, dourado e esse cinza. Certinho. E aqui eu vou copiar essa seta porque eu não estou a fim de baixar de novo, então nem de criar. E aqui, e basicamente a gente já tem pronto aqui o nosso continuar, mas a gente precisa, por fim, só alinhar o tamanho certinho. Então, esse preenchimento aqui é menor. E aí, sempre que a gente for alinhar, a gente tem que entender que o alinhamento funciona de um objeto em relação ao outro. Então, por exemplo, como eu expliquei antes, se eu aperto, como esse objeto está solto, ele não está dentro de nenhum grupo, então, basicamente, ele está dentro do criativo inteiro. Então, se eu apertar para centralizar, ele vai centralizar com relação ao criativo inteiro, porque ele está solto. Agora, eu quero centralizar essa seta com essa caixinha aqui. Então, eu vou agrupar eles dois. Agrupando eles dois, agora a minha seta está dentro de um grupo e ela vai ser alinhada de acordo com o objeto que também está dentro do grupo com ela. De acordo com os objetos que estiverem dentro do grupo com ela. Então, se eu apertar para centralizar agora, ela vai centralizar de acordo com o meu objeto do grupo. Feito isso, eu vou puxar um pouco mais para cá. Eu vou ajustar o tamanho da minha caixa de stroke. E agora eu já tenho mais ou menos do jeito certinho. Mesma coisa que eu vou fazer aqui agora, tá? Então, para eu conseguir alinhar tudo isso, eu vou precisar agrupar a minha seta, o meu texto e a minha setinha aqui do lado. Então, esse grupo com conteúdo, com texto. E agora aqui a gente tem um conteúdo junto e alinhado. Feito isso, eu aperto para alinhar. Então, você entendeu o que eu fiz aqui? Basicamente, eu agrupei esses dois objetos para que eles possam ser referência um para o outro e eu consigo alinhar eles dois juntos ao centro da minha composição inteira. E agora eu vou fazer isso também com o meu stroke aqui e eu já sei que ele está centralizado, de acordo com a minha composição. Então agora eu só vou ajustar o tamanho para cá, para cá. Vou diminuir o tamanho desse daqui. Vou colocar ele certinho aqui. E por fim, a gente já tem tudo centralizado certinho aqui. E aí, para ter certeza, eu vou pegar o conteúdo e o meu stroke, vou agrupar de novo, então vai ser grupo dentro de grupo dentro de grupo. Aperto centralizado, já sei que está tudo centralizado certinho. Então aqui a gente tem basicamente a criação dessa primeira tela. Essa segunda tela é bem simples, eu vou pular, porque na verdade eu vou fazer essa segunda tela porque ela é um case interessante, tá? Porque aqui a gente vai aprender a usar um pouco de máscara. Para essa segunda tela, eu peguei e baixei esse asset aqui de folha, né, essa imagem dessa folha. Só que acontece uma coisa interessante que é o que essa folha, eu só achei ela cortada no meio. Então você vê até que está uma falhazinha, porque ela estava com esse pedaço faltando. Então o que eu fiz? Eu juntei no Photoshop usando a IA do Photoshop e depois trouxe aqui para dentro. Mas tem outro adendo aí, que é o seguinte: a folha, a cor dessa folha, ela não era do jeito que eu queria. Porque ela não estava dando contraste com o resto da paleta. Então eu precisava aplicar a cor da minha paleta dentro dela. Então deixa eu copiar só uma folha aqui para esse calção de barro. Vou tirar a máscara. Pronto. Aqui eu tenho a minha folha. E por quê? Ela estava com a cor de um branco mais puxado, um pouco mais escuro, né? E aqui eu precisava que ela tivesse esse branco que é o mesmo da minha paleta. E como é que eu faço isso? É basicamente utilizando máscaras de corte. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha folha, aqui nas minhas camadas do criativo. Eu vou criar uma forma
para que seja a cor dessa imagem. E por que que eu tenho que fazer isso? Eu não posso simplesmente aqui chegar no fio e criar um preenchimento novo. Porque com imagens não funciona. Como eu já disse, a gente está trabalhando com vetores. Então, a imagem aqui, quando eu crio um preenchimento novo em cima dela, o que que vai acontecer? Ele vai encher toda a caixa da imagem, não somente a imagem em si. Para que eu consiga manipular a cor de uma imagem aqui dentro, basicamente eu crio uma forma nova em cima dessa imagem. Então, o que eu quero, eu vou escolher a cor que eu quero que a minha folha tenha, que é esse branco bem aqui. E aqui dentro, só para eu não me perder, eu vou renomear o nome aqui para corte folha. E agora eu vou selecionar esses dois objetos nas minhas camadas, vou apertar com o botão direito e vou apertar Use as a Mask. E pronto, agora a minha folha está da cor que eu quiser. Tá? E aí, feito isso, agora eu tenho um novo problema, que é as linhas que se perderam. Para fazer isso, eu acho que eu consigo mexer. Eu não lembro se ali eu mexi eu mexi no modo Message. Então, basicamente, para fazer as linhas, o meu caderno é bem simples. Eu só vou puxar as linhazinhas e vou duplicando aqui, enfim, infinitamente aqui, tá ligado? Aí eu duplico junto, vou duplicando, 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 duplicando. E assim eu dou um jeito de fazer as linhas da minha folha. Enfim, entendido isso, o meu propósito com esse objetivo de mostrar como é que eu criei isso é basicamente para mostrar como é que funciona a criação de máscaras aqui dentro do Figma, porque a gente vai utilizar bastante. Durante vários momentos a gente vai utilizar a criação de máscaras porque elas facilitam muito a vida, tá? Então, por exemplo, vamos para mais uma tela. Deixa eu excluir isso aqui. Um outro exemplo aqui onde utiliza a máscara é na parte dessas imagens, porque se a gente abrir aqui a composição para a gente entender, ela é basicamente uma imagem com um recorte de um objeto. Então, por exemplo, deixa eu pegar essa imagem aqui, vou colar aqui dentro, e a gente tem essa imagem, por exemplo, que ela tem desse tamanho. Eu posso, em alguns momentos, simplesmente diminuir a imagem segurando o Ctrl e puxando com o selecionar. Ou Ctrl e Alt juntos para poder fazer isso de forma igual, dos dois lados. Mas tem momentos, por exemplo, que eu vou fazer e replicar várias imagens no mesmo formato. Então, por exemplo, para facilitar a minha vida, o que que eu faço? Eu crio um objeto, vou arredondar as bordas dele, ele vai ser a minha moldura. Vou colocar a minha foto em cima dele aqui nas camadas, vou selecionar os dois e use as a mask. Então, a diferença aqui é qual? Dessa vez, o meu objeto ficou por baixo nas camadas. Isso significa que o conteúdo que vai se sobrepor é o da minha imagem, diferente daqui da máscara da folha, onde antes eu coloquei a folha por baixo e a forma por cima. Então, deixa eu mostrar o que eu tinha feito com a folha. Se eu colocar por cima, o que vai se sobressair é o conteúdo do meu objeto. Então, agora a minha imagem está com um preenchimento do objeto. Para que isso não aconteça, eu vou colocar a minha imagem por cima. E agora, quando eu transformo os dois em máscara, eu agrupei os dois numa máscara e eu posso aumentar o tamanho da minha imagem, mexer ela de tamanho, sem que ela saia do limite estipulado por mim aqui no meu corte de máscara, tá? A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Como eu disse, em vários momentos a gente vai repetir o mesmo corte de máscara no mesmo tamanho. Então, para facilitar, ao invés de eu ficar manipulando imagem por imagem, eu simplesmente crio o objeto, duplico, duplico, duplico e vou substituindo as imagens no lugar, tá? Então, nessa parte aqui da introdução aqui dentro do Figma é basicamente isso. Eu acho que já deu para entender basicamente tudo do que eu preciso fazer, como é que funciona. E é isso. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, mas que é bem auto-intuitiva, que é a parte do texto aqui. Então, aqui é a caixa de textos. E nada além disso você vai se preocupar muito, porque aqui já é uma parte um pouco mais avançada, por exemplo, a utilização de plugins. Isso aí a gente vê mais para frente. Para a criação de peças de carrosséis, de foda-se o que seja, isso aqui que já tem aqui, que eu mostrei nesse vídeo, já é o suficiente, tá? Então é isso.